Beleza, pessoal? Como estão? Antes de eu começar tudo aí, tá? Vocês curtam, compartilhem de montão e se inscrevam no meu canal, tá ok? É só apertar o botão inscreva-se aí. Não vai acontecer nada demais, só vai acontecer que vocês vão ver mais vídeos meus. Aqui no meu canal aqui, no vídeo passado, eu tava falando para vocês, e tem... Ah, antes de começar, de prosseguir aqui, eu quero que vocês saibam também que eu estou lá no Dailymotion, www.dailymotion.com, barra DM underline, aquele risquinho embaixo, Naruto Rodolfo V1, tá? Eu quero reforçar aqui uma coisa a respeito do Fundeb, tá? Eu não vou colocar no título, mas eu vou falar ainda mais a respeito do Fundeb. Eu vou fazer, não é nem analogia, eu vou te falar para você um roubo estabelecido por lei e você, por favor, compreenda bem, porque isso aí está escrito na Constituição, tá ok? E para você entender como foi. E ainda mais, ontem eu estava fazendo o vídeo passado, eu estava fazendo o vídeo, mas eu estava com dificuldade porque eu escrevi de noite sem saber, eu não sabia nem quem estava por detrás e afim de, 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 que, de que fosse votado o Fundeb, tá ok? Depois que eu descobri que é o próprio presidente da República, que o Jair Messias Bolsonaro, que quis que essa lei fosse aprovada e fosse colocada em Constituição. Isto é uma coisa detestável, tá? Essa lei não tinha que ir para a Constituição, eles tinham que esperar e acabar com ela agora em dezembro. Que ela ia ser acabada agora em dezembro. Eu não sei não. Esse negócio foi feito para lacrar ou foi feito para falar que ele fez alguma coisa. Porque, na verdade, é sério mesmo. Esse presidente da República, esse Jair Messias Bolsonaro, ele não fez nada. Não fez nada desde o começo do mandato dele. Nada, nada. Então, eu acho que ele forçou para fazer pelo menos uma coisa no ano para ter o que falar dele. Se eu fosse vocês, sem brincadeira, eu já escolhia, já colocava outro nome aí para ser presidente da República, porque este daí não 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 está dando certo. Então, gostaria muitíssimo que vocês vissem aí o que eu tenho para falar, e na maioria das vezes foi ele mesmo que esclareceu essas coisas. Ele próprio, tanto o ouvido que eu dei, falou para ele. Vê só uma coisa: existe uma cláusula na Constituição que diz assim, você vai entender como que a roubalheira é feita, tá? É uma roubalheira estabelecida por lei. Então, existe uma cláusula na Constituição que ela diz bem assim, e foi o próprio Bolsonaro que disse isso aí, que aqui no caso dessa pandemia aí, não sei se vocês perceberam, mas tanto o prefeito quanto o governador estavam tomando medidas, tá ok? E aí o que acontece? As medidas que ele está tomando é sempre contra a empresa. E isso daí é comunismo, que eles começam a vir contra as empresas. O comunismo é totalmente contra as empresas, não quer a empresa funcionando de jeito nenhum. Não sei por quê. Acho que é só porque só as deles que pode funcionar. Aí o que acontece? Essa cláusula na Constituição ela é estabelecida assim, ó, dessa forma. Se um governador, eu já falei isso aí, ó, se um governador, você vê como que é uma malandragem, tanto de governador como de empresário, tá? Foi feito para favorecer tanto o comunista governador como o empresário, e nunca o povão. Então a coisa que está escrito lá na Constituição é essa aqui, ó. Se o governador paralisa Se o governador paralisa as atividades de uma empresa, então, e por motivo esdrúxulo, por coisa dele ali, então aí o que acontece? A lei diz assim: se o governador paralisa a produtividade de uma empresa por vontade própria, por opinião dele ali, que ele está afim de fazer isso daí, aí esta tal empresa que foi paralisada as atividades dela,
ela tem direito de processar o governo. Você conseguiu entender? Governador, governo, são duas coisas idôneas, certo? São duas coisas ali idôneas, né? Idôneas que fala. Então, são duas coisas idôneas, certo? Então, a empresa processa o governo. Então, o governo somos nós. Ele só colocou o governo. Mas o governo somos nós, o povo. Porque nós pagamos um imposto para o governo e o governador faz serviço para o governo. Ele pega o dinheiro que tem lá dos impostos e vai fazer obras lá, vai executar obras, vai fazer a coisa dele e ele tem o salário dele lá, tudo garantidinho, bonitinho. Tá? Você consegue compreender a coisa? Então, se você não consegue compreender a coisa, acontece o seguinte: eu trabalhei no comércio por muito tempo, fui vendedor há quase 18 anos, tá? Quase 18 anos. E aí, quando eu trabalhava na rua, tinha uma época que o meu serviço fracassava, não tinha dinheiro naquela época. Então, o que, que acontece? Todo ano que eu ia fazer o serviço, eu ia vendendo, certa parte do ano, e sabendo que naqueles 3 primeiros meses era difícil, certo? Aí eu juntava o dinheiro para naqueles 3 primeiros meses eu não ficar tão apertado assim, certo? Aí o que, que acontece? Nesse caso aí dessa pandemia, o governador foi lá, fechou a empresa, disse que não ia fechar, lacrou e tal e tudo, atrapalhando a vida do camarada. E na Constituição tem uma cláusula lá que diz que garante para a empresa que foi fechada que ela pode processar o Estado para receber as indenizações do lucro que ela ia ter ali, certo? Se ela tivesse aberta, entendeu? Então, ela vai tirar ou vai mostrar as coisas dos meses que antecedem, e principalmente da parte onde que ele teve mais lucro. E você consegue compreender que tipo de roubalheira que é isso daí? Você conseguiu compreender até aí que tipo de roubalheira foi? Por que, que eu tô montando isso aí? Porque essa roubalheira é uma roubalheira que está na Constituição e está na tua vista. Ela existe, ela está na Constituição e você não pode falar nada. Tá entendendo? É uma roubalheira estabelecida. Eu vou te mostrar uma outra roubalheira eu não custei nem muito. Ontem eu fui assistir o SPTV, segunda edição, e é porque faz tempo que eu não assisto TV, então eu tava querendo ter um conteúdo para me postar para vocês, tá ok? E aí eu não fiquei nem 2 minutos, eu fiquei 1 minuto só. E o pior, cara, eu sinto ódio na hora que eu sinto ali, na hora que eu vou ver na notícia que o jornalista está passando para mim, o que me faz é ódio, certo? Eu chego lá, nossa, eu começo até a falar com a televisão de raiva que dá. O que foi que aconteceu? Presta atenção que isso daí é uma roubalheira também estabelecida, beleza? A outra roubalheira estabelecida. Eu vou querer, eu vou falar para você e você vai ter que forçar sua mente. E se você puder, se você for um cara que acredita no país, procura isso daí para você ver e você ver como que pode dar para resolver isso daí, tá? Aí acontece o seguinte, ó, está havendo uma batalha judicial na prefeitura, tá ok? Na prefeitura de São Paulo. E a batalha judicial é essa aqui, ó. Você vai, presta atenção para você ver na pilantragem que é isso daí, tá? O prefeito começou tirando os ônibus, não foi? Ele começou tirando os ônibus da praça, porque não queria que rodasse muito por conta da pandemia, atrapalhando tudo o movimento dos ônibus e tal e tudo. Beleza? Aí o que, que acontece? Aí chegou um juiz e ele determinou que o prefeito tinha que colocar 100% da frota nas ruas. Tá ok? O prefeito, você lembra que eu falei, né? O prefeito tinha que colocar 100% das frotas de ônibus nas ruas.
Caso isso não acontecesse porque o juiz chegou lá e interferiu, olha que juiz, e o pior, pessoal, não é isso não. O pior é que você acha que esse juiz aí está sendo uma boa pessoa. Você vai pensar assim, nossa, esse juiz aí é o máximo, olha o que ele está fazendo. Ele está obrigando o prefeito a colocar a frota dos ônibus na rua. Aí você pega e fica pensando, nossa, o prefeito, o governador não, o juiz é uma ótima pessoa. Então a questão é essa aqui, ó. Se o prefeito, né? Esse prefeito, esse Covas aí, né? Se o prefeito não colocar a frota de ônibus na rua, foi estabelecido para ele. Você coloca a frota de ônibus na rua, deu umas brigas entre o prefeito e o administrador lá, a pessoa que está administrando lá para colocar os ônibus na rua, até que o cara saiu fora. Então a grande questão é essa aqui, ó. Se o prefeito não colocar a frota de ônibus na rua a 100%, então a prefeitura vai ser multada e ela vai pagar 50 mil, acho que, não sei se é 50 milhões de reais por dia que ele deixar de cumprir o que o juiz está mandando para ele. Você conseguiu entender? Se o prefeito não colocar 100% da frota dos ônibus na rua, a prefeitura terá que pagar 50 mil reais por dia. Vai ser multado em 50 mil reais por dia. Você conseguiu entender que tipo de roubalheira é essa daí? Conseguiu entender? Se o prefeito não colocar 100% da frota de ônibus na rua, a prefeitura vai ser multada em 50 mil reais por dia. E que fosse, que eu errasse o número aqui. Ah, não, ele errou o número. É isso que você ia ver? Nossa, ele errou, ele não é 50 mil reais, não. Ele errou o número. É isso que você ia entender? Porque eu acho que é isso que você ia entender. Então, vou te explicar. A prefeitura vai ser multada em 50 mil reais por dia. Quem é que vai receber o dinheiro dessa multa? Procura a gente, porque isso daí foi uma coisa que escutei no SPTV. Procura. Se a prefeitura for multada, quem é que recebe o dinheiro da multa? Tá? Procura para você ver. O juiz tá lá e ele está colocando o nome dele para multar o prefeito em 50 mil reais. E ele recebe essa multa. Para onde que vai esse dinheiro dessa multa? Tá ok? Se a prefeitura for multada por uma determinação judicial. Ah, vamos ver a resposta do prefeito? Então, o prefeito Covas disse assim, que se por um acaso isso acontecer, do juiz passar multa para a prefeitura, ele vai acionar os advogados. Você conseguiu, olha aí, o prefeito vai acionar os advogados. Que advogado que é esse daí? É do pai dele? Porque ele da mãe dele? Ou é o advogado dele? Do próprio prefeito? De quem que é esse advogado aí? Você consegue entender a coisa? Como é que ela é? E você passa desapercebido por isso. E o jornalista passa essa notícia por você e você não consegue nem entender que tipo de roubalheira que o cara tá falando que tá acontecendo na sua frente, na sua cara. Tá ok? Aí, gente, o seguinte é esse aqui. Então agora chega nessa Fundeb aí, que foi o começo de tudo. Ela dobrou e eu, por Deus do céu, eu coloquei lá e eu não sabia por Deus. Eu não sabia quem é que estava por detrás disso aí. Eu descobri que é o presidente da República. É o Jair Messias Bolsonaro que está por detrás disso aí. Então é aquela história lá, ó. Eu vou falar para vocês de novo. Certo? Venderam um canário para vocês, mas esse canário não era um canário, ele era um pardal pintado de amarelo. Aí a primeira chuva que caiu, bateu no canário e apareceu o pardal.
Jair Messias Bolsonaro, é ele. Tá? Pode estar na certeza, se vocês procuram outra pessoa para ser presidente da República, tá? Façam esse esforço, procura outra pessoa para ser presidente da República. Se você soubesse o que as pessoas falam do Fundeb, para que ele serve mais, para que a escola usa mais esse dinheiro, ela usa o dinheiro para comprar merenda escolar, tá? Também. Entre todas as coisas, a merenda escolar também é feita com esse dinheiro do Fundeb aí. Os esquerdistas comemoraram pra caramba isso aí, estão falando muito bem. Estão falando que, sabe? Então tá alimentando, só alimentou só a esquerda, gente. Só alimentou a esquerda. E o pior, que quando essa porcaria vai lá, pra lá, quando essa porcaria vai pra lá, pra Constituição, é um inferno para tirar de lá, certo? Então, esses deputados que votaram não para essa Fundep aí, eles estão de parabéns, tá? Vocês estão de parabéns e não é por nada não. Tenta uma candidatura para a presidência da República, principalmente você, Bia Kicis. Tenta você uma candidatura para governar, para ser presidente da República, presidenta da República. Não, não, é sério mesmo. É sério mesmo. Tenta isso daí. Quem sabe se você não vai ser, tá? Porque eu achei a sua atitude aí louvável, viu? Você uma vez eu pensei sério assim, mas o que você fez aí foi uma atitude louvável. Olha, o presidente ficou tão chateado com isso aí que ele tirou a Bia Kicis do de lá de ser líder, tá ok? Tirou ela da liderança, entendeu? E o seguinte é esse aí. É, ela fez a coisa certa. Ela votou não. Quem votou sim é o quê? É aqueles puxa-saco. São os capachos. Os capachos, os deputados capachos que não pensam, votaram sim. Votaram para favorecer o Fundeb. E ó, essas pessoas que votaram sim, vocês ficam muito de olho nela, vê se elas não têm empresa e se elas não vão se favorecer com isso, tá? Isto. Geralmente o camarada que ele tá vendo o negócio que tá dando certo, era para todos votarem não, certo? Era para todos votarem não, eles votaram sim. Esse pessoal que votou sim aí, vocês de mais em mais vocês vão vendo essas coisas aí para você ver se o cara não está sendo favorável, não tá sendo favorecido com esse aumento de verba do Fundeb aí. E não é por nada não, gente. Escolhe outro presidente da República, porque este daí não merece nosso voto, tá? Eu vou colocar ainda o nome dele aqui em políticos que eu nunca irei votar. Eu já não votei nele e ainda vou insistir em políticos que eu nunca irei votar. Ele favoreceu demais o comunismo com a ação dele, com esse negócio de querer implantar essa lei aí. Ele favoreceu demais, tá? Então eu não tenho esse negócio aqui, eu não sou um camarada duas caras não. O que é certo é certo. Eu sou pelo Brasil, eu não sou pelo presidente da República, eu sou pelo Brasil. Ele tomou uma atitude assim como o outro lá. E não é por nada não. Não vou se talvez ele fez isso aí para se livrar de algum, de algum pedido de impeachment que tem aí em cima dele aí por alguma coisa. Eu não confio nesse presidente, tá? Não quero saber dele. Não importa, sabe? Vocês estão falando assim, ah, não, que se você for contra o presidente, que você vai ter isso, ter aquilo. Para mim, pouco importa. O que vale é uma coisa excelente para o Brasil. Não é sério mesmo, sabe? O que era para ser melhorado para nós, de forma nenhuma foi. Entendeu? De forma nenhuma foi melhorado para nós. Então, é esta a questão, tá? Verifiquem aí para você. Ah, não, mas a gente, ele fez essa merda. Olha,
toda a vida que a gente vai procurar, o pessoal da direita que está falando, não, mas vocês têm que entender, eles tentam justificar as atitudes erradas que o presidente está tomando. Não, mas ele errou o cambal que ele errou. Ele está fazendo o que todo mundo está fazendo aí. É só mais um presidente, cara. Só mais um, tá? Eu falei isso daí da primeira vez e ainda continuo pensando. É só mais um. Só onde que o camarada vai colocar tipo ali, ó, quando colocou a Regina Duarte ali mesmo. Você viu o que ela fez? Você acha que ele colocou porque por erro? Ele errou porque não sabia quem era? Você acha que ele errou em alguma coisa? Ele não errou. Ele fez o que ele estava proposto a fazer mesmo. Ah, não, eu não sabia que o cara era desarmado. Ele sabia muito bem, tá? Sem contar que todas essas coisas que eu estou falando aí para vocês, elas são reais, tá? Elas estão aí. Então, tá ok? Muito obrigado.